Nós temos no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo 68, diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a chamada confissão de Pedro. Quando Pedro fez essa afirmação para Jesus, estava ali ele diante de uma situação meio que inusitada. Jesus fazendo discurso, Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus demonstrando através de palavras o motivo da sua vinda, e muitas pessoas que estavam ali ouvindo as palavras que Jesus estava dizendo, muitas daquelas pessoas decidiram abandonar, decidiram não mais seguir a Jesus. Jesus então se aproxima dos 12 discípulos e pergunta para eles, no versículo 67, quereis vós também retirar-vos? Após a indagação, aquela indagação feita por Jesus, Pedro toma a palavra e faz essa confissão. Para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Ao seguirmos a Cristo, devemos estar dispostos a ouvir sua voz, independentemente do que Ele queira nos falar. Aquelas pessoas que estavam abandonando a Jesus, acharam duro o discurso. Aquelas pessoas que deixaram de seguir a Jesus, acharam que aquelas palavras dele eram palavras muito pesadas. Mas havia uma multidão que acompanhava o Mestre, que tinham não apenas o objetivo de segui-lo por causa do pão, não tinham o objetivo simplesmente de segui-lo por causa das curas, mas tinham ali um grupo de pessoas que queriam seguir a Jesus por causa da palavra. Quando Jesus disse, quereis vós também retirar-vos? E Pedro respondeu, para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós formos olhar nas entrelinhas ali daquele contexto ali, nós vamos ver que tem 3 grupos de pessoas que seguiam a Jesus. O primeiro grupo de pessoas eram os fariseus e os escribas. Os fariseus e os escribas, eles apenas acompanhavam a Jesus com o intuito de contestar tudo quanto ele ensinava. Eles tentavam mostrar que o ensinamento de Jesus era equivocado e, ao fim, eles certamente, como está registrado lá em João capítulo 11, versículo 47, eles estavam seguindo a Jesus na intenção de, mais adiante, acusá-lo e também de matá-lo. Um outro grupo de pessoas que seguiam a Jesus eram os acompanhantes. Era um grupo de pessoas que estavam apenas envolvidos e o acompanhavam simplesmente para receber milagres e comer pão. Só queriam seguir a Jesus para ouvir aquilo que eles gostariam de ouvir. Eram os acompanhantes. Por qualquer coisa, aquele grupo de acompanhantes abandonariam a fé, deixariam a igreja, enfim. E o outro grupo de pessoas que seguiam a Jesus eram os discípulos. É bem verdade que era um grupo razoavelmente menor, mas aquele grupo de discípulos estava ali unido e disposto a ouvir todas as verdades do Mestre, sobretudo obedecer. Eu quero fazer uma pergunta para você que está a me ouvir. Em qual grupo você está? Você está no grupo dos discípulos, no grupo dos acompanhantes ou no grupo dos fariseus e escribas? Eram 3 grupos que estavam ali a ouvir, a seguir, a acompanhar Jesus.
Tem aqui uma diferença enorme entre cada um desses grupos. Vejamos que os discípulos seguiam a Jesus com firmeza. Dentre aqueles discípulos, nenhum se perdeu. Eram 12, apenas um. No caso, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Os demais, todos, acompanharam a Jesus e o acompanharam até o fim. Necessariamente, estar conscientes que não seguimos a Jesus pelo que ele tem, e sim pelo que ele é. Seguir a ele simplesmente por interesse próprio não tem sentido e nem resultado. Um fato interessante, irmãos, aconteceu há muito tempo atrás, quando Satanás, o inimigo de nossas almas, pensou que o Senhor aceitaria suborno ao declarar que Jó só servia a Deus pelos bens que possuía. Todos conhecem muito bem a história que Jó era um homem rico, era um homem muito próspero, tinha uma família muito abençoada. Jó, de fato, era um exemplo clássico de um homem de sucesso. Mesmo em tempos remotos, em tempos passados, muito distantes, Jó era um exemplo do que todos nós, seres humanos da nossa época, queríamos ser. Homem rico, muito bem sucedido. Só que Jó tinha um diferencial. A Bíblia diz que Jó temia ao Senhor. E Satanás pensou que Jó temia ao Senhor tão somente pelo que o Senhor lhe dava. Foi então que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Jó chegou ao ponto de ter perdido tudo o que ele tinha. Até a saúde, Jó perdeu. A Bíblia diz que Jó chegou numa situação tão calamitosa na sua vida, após ter perdido casa, filhos, bens, perdeu tudo. Ele chegou ao ponto de ficar sentado nu, sem perspectiva nenhuma na sua vida. A doença era tão terrível que ele tinha que coçar a pele usando cacos de telhas. Porém, Jó, ele não servia a Deus por causa das coisas que Deus lhe dava. Ele disse: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. Jó não negou a Deus. Ele não negou, igualzinho os discípulos aqui, né? Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E Satanás foi derrotado ali. E nós temos como discípulos de Cristo, eu costumo sempre dizer: tá feliz? Canta. Tá triste? Canta. Tá sofrendo? Glória a Deus. Tá na bonança? Glória a Deus. É assim que funciona. O apóstolo Paulo disse: nada pode nos separar do amor de Cristo. Não existe circunstância, momento bom para seguir a Jesus, momento ruim para seguir a Jesus, não. Devemos seguir a Jesus sempre. Aquelas pessoas que estavam ali e ao ouvir o discurso de Jesus acharam difícil, acharam impossível, eram simplesmente acompanhantes, ou eram os escribas e fariseus. Mas os discípulos permaneceram, não arredaram pé, dizendo: Senhor, para onde nós iremos? Tu, somente tu, tens a palavra de vida eterna. Quem decide para o Senhor, recebendo promessas de algo que lhe interessa, como bons empregos, fortunas, altas posições, entre outros, não se firmam na verdade do Evangelho. Porque quando se deparam com a realidade da vida, desistem, como fizeram aqueles seguidores que apenas acompanhavam o Mestre. Contudo, devemos prosseguir, independentemente do que venham a acontecer,
e compreender que não há ninguém nesse mundo capaz de nos trazer tanta paz, prosperidade e alegria ao coração, a não ser Jesus Cristo.